Achei. Olá, pessoal, muito boa noite. Karine, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Principalmente trazendo conteúdo para a gente engrandecer, né, o nosso conhecimento, o quão importante é a gente poder, enfim, né, tá ali para a gente se autodesenvolver. E eu acredito que esse conhecimento, né, que a gente traz é justamente para fortificar cada vez mais essa intenção, né? Como a Karine falou, eu estou trazendo um material novo hoje, estou estreando essa aula, né, que geralmente eu trago em formato de aula, depois eu trago em formato de palestras também. Porque agora, né, eu estou especialista, oficialmente especialista em finanças comportamentais. Então, eu quero trazer um pouco para vocês justamente neste outro olhar, tá bom? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela e vou acompanhar também aqui no chat com vocês, tá? Para a gente iniciar essa aula. E é importante, tá, gente? Aquele ponto que a Karine já tinha trago sobre vocês fazerem, né, os exercícios. Quero saber aqui quem de vocês conseguiu fazer os exercícios propostos lá no grupo, que eram dos autossabotadores, dos valores pessoais, da roda da vida e a planilha. Acho que é isso, né, Karine? Que a gente foi trazendo ali ao longo da última semana. Coloca aqui no chat quem conseguiu fazer algum dos exercícios. E bora chamar o pessoal, gente, para participar da aula, hein? Foram esses, né? A Karine fez. Isso aí, Karine. Bom, gente, como eu comentei com vocês, a gente já fez aqui, né, esse ano, junto com a Karine, outras masterclasses, né? Onde a primeira masterclass a gente focou muito na questão da organização financeira para o seu ano de 2025, que foi bem bacana, né? A gente trouxe ali como você montar o seu orçamento, fazer a projeção do seu ano, que foi muito na linha da visão mais financeira propriamente dita, né? Mais tangível. Depois, em março, fizemos uma outra masterclass, onde a gente trouxe a questão da liberdade financeira, mas no sentido de quitar as dívidas, né? Foi um assunto bem pedido aí pelo pessoal. Foi bem interessante fazer, porque a gente linkou uma aula com a outra, né? A gente trouxe como é importante você ter um orçamento muito bem desenhado para então você conseguir eliminar as dívidas, né? Ou não entrar nas dívidas. E a aula que eu preparei hoje, ela é um complementar, né, de tudo isso, mas principalmente o que eu acredito, né, desde quando eu me formei como educadora financeira, que foi início de 2018, então tem aí uns seus 7 anos atuando como educadora financeira, a gente percebe que não é só sobre números. Então, tem muitos clientes, né, que chegam até a mim e que, mesmo a gente montando o orçamento, mesmo fazendo tudo planejado, montando plano de quitação, as coisas não acontecem. E foi aí onde eu comecei a me especializar no comportamento, em finanças comportamentais. E é um pouco disso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, porque, enfim, né, dentro das sessões que eu trabalho na mentoria, não é uma única sessão, né? A gente vai cada vez mais se aprofundando, mas eu quero trazer a pontinha do iceberg para vocês terem a noção de como que é poderoso trabalhar essa outra parte do autoconhecimento, tá? E eu trago aqui, né, com esse tema, né, você merece mais, então liberte-se das crenças que sabotam as suas finanças. E eu quero começar, bom, como vocês bem sabem, né, eu não sei quem está participando aqui, se já participou de outra vez, eu gosto muito que as aulas sejam dinâmicas, tá, gente? Então participem. Geralmente o pessoal não abre muito o microfone, né, Karine? Mas fiquem à vontade para mandar aqui no chat, eu sempre estou olhando, a Karine também me ajuda a olhar. Então, eu quero propor aqui alguns exercícios com vocês e é sempre importante ter papel e caneta na mão, tá? Que isso vai ajudar bastante aí vocês a desenvolverem também o conteúdo, tá? Eu quero já começar com essa pergunta. Se você acordasse amanhã, hoje é 14/8, né? 14 de agosto. Se amanhã, 15 de agosto, você acordasse com 1 milhão na sua conta, uau! Qual seria a primeira coisa que você sentiria? Coloca aqui no chat pra mim, gente.
A Karen colocou alívio. Vamos lá, gente. O que que você sentiria se amanhã você olhasse na sua conta bancária, tivesse lá posso dizer, uma notificação no seu celular dizendo, olha, caiu R$ 1 milhão na sua conta. Ali você sentiria um milionário, alegria, a Daniela colocou aqui. Agora, eu quero que vocês façam uma reflexão. Ó, segurança, Adriana, pode ir colocando, tá, gente? Quero que vocês participem, tá? Agora pensem, trazer isso para a realidade de vocês hoje. Tem alguma coisa dentro das finanças de vocês ou dentro da vida de vocês que remeta à alegria, como a Dani colocou aqui, à segurança, a dívidas pagas? A Letícia colocou medo. Medo de quê, Letícia? Ô, Guilherme, medo de explicar para a Receita Federal. Vamos supor que é um dinheiro ali que realmente você ganhou, sei lá, num bolão, alguma coisa nesse sentido, tá? Que dê para explicar para a Receita Federal. Quanto a isso, ok, tá? Mas esse exercício, gente, é pra gente pensar e a gente valorizar as coisas que a gente tem, tá? Independente, olha, medo de não saber usar com sabedoria. Bem interessante, Adriana, esse ponto. E toda essa reflexão que eu quero trazer inicialmente para vocês é. A gente tem sensações, né? A gente tem sentimentos em relação ao dinheiro, seja na abundância, seja na escassez dele. Então, dentro do que foi positivo aqui, né? Então, tem a palavra livre, alegria, segurança, se sentir milionário, né? Dívidas pagas. Dentro disso, né? Principalmente do que foi positivo, o que que você consegue trazer dentro da sua situação atual hoje, financeira ou não, que você poderia vincular, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você, é um alívio. De repente, às vezes aquele valor que você tem na sua conta hoje não seja de 1 milhão, seja, sei lá, de R$ 1.000. Você não pode sentir um alívio também por ter esse valor lá? Poxa, ainda bem que eu tenho esse valor. E aí eu quero trazer uma reflexão ao contrário. Quem estiver endividado, falar assim, mas poxa, Van, como que eu posso sentir alívio? Como eu posso sentir alegria se minha conta tá negativa? É ressignificar, né, esse sentimento. E quem colocou aqui a questão do medo, isso fala muito sobre como você também administra o seu dinheiro hoje. Talvez tenha algum medo, algum receio ali por trás, seja num valor maior ou num valor menor, tá? Esse exercício também, ele quer dizer o quê? Todo sentimento, sensação que a gente tem em relação ao dinheiro, seja positivo ou negativo, a gente pode ter tendo muito ou pouco dinheiro. E na hora de a gente administrar um dinheiro, né, e administrar um orçamento, é a mesma coisa. Você vai administrar com o comportamento que você tem, seja recebendo R$ 1.000 ou R$ 10.000. Porque é a mesma pessoa, é só o montante que é diferente. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma cliente que eu tive. Ela foi uma das primeiras clientes lá em 2018. Na época, ela ganhava um pouquinho mais com o salário mínimo, acho que eram R$ 1.000 mais ou menos, né? O salário mínimo da época. E ela não continuou o processo comigo. Ela fez um mês só e ela falou assim: Van, o problema não é administrar, o problema é que eu não tenho um valor suficiente. Quando eu ganhar R$ 10.000, eu não vou estar endividada. Esse foi o pensamento dela. Vira a página 5 anos depois, tá? Em 2023, ela me procurou. Exatamente 5 anos depois, ela falou: Van, agora eu entendi o que você quis dizer. Porque ela já estava perto de ganhar os R$ 10.000, ela estava ali perto de 9 mil reais, e estava muito mais endividada do que antes. Então, toda a sensação, todo o comportamento, todo o hábito, ele tende a expandir conforme você expande também o quanto você ganha. Por isso que é importante a gente identificar se tem alguma crença, alguma coisa que te sabota na hora da gestão do dinheiro. Quem nunca ouviu, né? Histórias de pessoas que ganharam na loteria e ganharam o Big Brother, por exemplo,
e que gastaram tudo, torraram tudo em questão assim de poucos meses ou anos, né? Então, saber administrar, né, esses sentimentos, essas sensações em relação ao dinheiro vai fazer muita diferença. E hoje eu vou trazer algumas ferramentas aqui para vocês também, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos me trazendo aqui no chat, tá bom? E hoje eu vou trazer um pouco mais sobre isso, né? De falar sobre as crenças, falar sobre como ressignificar pensamentos, né, que te sabotam, a gente poder visualizar um futuro próspero. E além disso, né, a gente também trazer ações de micro compromissos com a gente mesmos para poder mudar essa relação com o dinheiro, porque ela é realmente muito importante. Muitas pessoas acabam não saindo do lugar, não conseguindo prosperar financeiramente, porque não consegue ter esse norte, né? Não consegue sair ali da inércia, acabam vivendo num ciclo e não sabe por quê, né? Algumas pessoas até ganham relativamente bem, mas quando vai ver, cadê o dinheiro? Sumiu, né? Bateu na conta e evaporou. E aí, muitas vezes, são comportamentos que trazem a gente a ter esse tipo de atitude, tá? Por isso aí que entra as finanças comportamentais, tá bom? E você sabe me dizer o que são crenças financeiras? Alguém sabe dizer? As crenças financeiras, elas são criadas como um bloqueio, tá? Até eu vou trazer aqui no próximo slide. Elas são, a crença, né, de fato, ela é um pensamento que repetidamente vira uma verdade. Elas vêm muitas vezes da nossa família, impostas, entre aspas, né, pela sociedade. E até mesmo por experiências pessoais, aquelas experiências que às vezes podem gerar ali um trauma. Quando a crença, de um modo geral, né, aqui não tô falando se ela é positiva ou negativa, mas quando existe uma crença de um modo geral, é o que você acredita como uma verdade, tá? Ela pode ser uma crença de abundância ou ela pode ser uma crença limitante. E é justamente identificar essa crença limitante que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Por isso que eu falei para vocês pegarem papel e caneta para a gente poder fazer esse exercício juntos, tá? E eu quero que vocês compartilhem aqui comigo qual que foi a frase que você mais ouviu sobre dinheiro na sua infância. Depois eu vou compartilhar algumas aqui que eu ouvi e meus clientes têm ouvido muito também, tá? Dinheiro é sujo. Nossa, essa é clássica, né? Nossa, quando você trabalha, você vai dar valor. Dinheiro é sujo. Isso, gente. Olha que curioso, né? É, tudo bem. Hoje, adultos, né? Eu também tenho filhos, né? Eu tenho um filho mais velho de 9 anos e um pequenininho de 6. Se a gente trouxer ao pé da letra, né? No sentido assim, o dinheiro é sujo, pega o dinheiro, tem que lavar a mão depois e tal. A gente sabe que, de fato, é que hoje em dia é difícil, né? Quem é que tem cédula de dinheiro na carteira? É muito raro, né, gente? Mas eu trabalho muito com os meus meninos a questão do cofrinho, de guardar o dinheiro, eles têm a carteira deles, né? Eles gostam desse hábito, né, de fazer a programação deles. Ali eu vou ensinando a educação financeira, né, no dia a dia. E a gente sabe que o intuito dos nossos pais, dos nossos tios, avós, não era necessariamente dizer que o dinheiro era sujo propriamente dito, mas ali o papel, a cédula passa de mão em mão, passa em vários lugares, etc. Só que essa frase, principalmente, ela acaba trazendo inconscientemente pra gente que o dinheiro não é uma coisa boa. Por mais que a gente entenda a questão da higiene, né, enfim, de bactérias e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente fala isso hoje, né? O Robson falou aqui, né? Isso ainda existe, né? E pior que ainda existe, tá? Muitas famílias ainda existe. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente for replicar alguns ditados populares aí, que acaba sendo, né? Virando até ditado popular, a gente precisa tomar esse cuidado para não trazer uma influência no subconsciente, né? A crença ela é criada principalmente na primeira infância, tá? Então, quando uma pessoa ouve isso, ela acaba inconscientemente entendendo que o dinheiro não é bom, o dinheiro é sujo, né?
Ou como o Robson colocou aqui também, né? Quando você trabalhar, você vai dar o valor, né? No sentido assim, do dinheiro suado, né? Olha, eu trabalho aqui o dia inteiro, eu sou pai, pra gente conquistar o que a gente tem, a gente trabalha muito, né? Que aí depois, quando cresce, quando vira adulto, tem muita dificuldade de conseguir emprego, precisa, entende que tem que trabalhar muito, tem que fazer hora extra. Só assim conseguiria um dinheiro melhor, né? Para ter sucesso financeiro, sucesso profissional, você precisaria, enfim, né? Ter realmente muito trabalho, ser muito sacrificoso, alguma coisa nessa linha. Faz sentido para vocês? E aí que entra a gente começar a fazer uma autoanálise da onde que viriam então essas crenças, tá? E é o que eu vou trazer um pouco mais aqui para vocês. Aí eu separei mais alguns exemplos, né? Por isso que eu queria entender ali com vocês o que que vocês ouviam, né? Na infância. Mas quem nunca ouviu, né, gente? Dinheiro não traz felicidade. Eu não sou boa com dinheiro, né? Eu não sei organizar meu dinheiro. Só rico explora os outros, né? Ou então, nasceu rico. Na verdade, assim, nasceu pobre, vai morrer pobre, né? Rico que nasceu em berço de ouro, que vai ser. Quem gasta é mão de vaca, quem economiza é mão de vaca, quem nunca também, né? Ou essa aqui tem sido uma crença assim muito comum, tá? Não mereço ganhar dinheiro. Na verdade, dentro dos meus atendimentos, essas duas frases aqui, elas são mais impactantes, tá? Que eu não sou bom com dinheiro, né? Que aí eu não sei administrar o dinheiro, eu não sei lidar com o dinheiro. Ou eu não mereço ganhar dinheiro, tá? E aí, quando a gente levanta lá na nossa infância, o que a gente ouvia, né? Enfim, com dinheiro, sobre o dinheiro, a gente começa a trazer à tona, né? A trazer a nossa consciência. Por que, de repente, eu não consigo atrair dinheiro? Se você não se acha merecedor, dinheiro não vai chegar até você, tá? Eu acredito muito que dinheiro, na verdade, ele é uma energia. E nessa energia, Karine, quer falar? Pode falar, Karine. Van, eu ouvi uma frase outro dia, não sei se entra nesse, aí fiquei com essa dúvida e isso me veio, que me marcou assim. Era assim: quem você deixa para trás se você der certo? Não sei se entra aí nesse, mas me veio isso na cabeça e me fez essa conexão assim. Se a gente dá muito certo, financeiramente falando mesmo, tinha essa questão do dinheiro. Então, se a gente, né, é muito próspero ali, quem que a gente de repente deixa para trás? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, trazendo essa questão das crenças. Aí entra muito, Karine, pessoal, sobre a interpretação que a gente tem, tá? Porque essa frase, se ela for realmente uma verdade pra você, ela pode te paralisar. Um exemplo, tá? Eu não posso ser próspero e, sei lá, a minha mãe não ser, a minha irmã não ser. Aí você vai se paralisar por conta dessa crença, né? No sentido assim, quem que eu vou deixar pra trás? E se nesse raciocínio de quem eu vou deixar pra trás pra ser próspero, for uma pessoa muito ligada emocionalmente a você, você trava. E aí você não prospera. Porque aí entra, Karine, nesse negócio aqui, ó. Eu não mereço ganhar dinheiro, tá? Eu não mereço. E às vezes é algo muito inconsciente. Só que poderia ser ao contrário. Por isso que é o exercício que eu vou passar aqui para vocês hoje, que poderia ser muito ao contrário. Poxa, tá, se eu prosperar, quem que vai ficar para trás? Vai ficar fulano. Mas, poxa, eu não posso também auxiliar essa pessoa a ser próspera junto? Certo? Eu já tive casos, tá, gente, de clientes que acabaram indicando o irmão, a irmã, o amigo, porque ele viu que a mentoria funcionou para a vida dele, começou a engrenar. Eu quero trazer junto essas pessoas, tá? Então, é muito, gente, do olhar que você tem para essa frase, né? Para essa verdade, tá bom? Respondido, Karine? Me dá um ok aqui, tá? Então, a gente observar, né, as frases que a gente fala, as atitudes que a gente tem, tá? Então, entra no ponto também, por exemplo, você se auto-observar. Coloca aqui no chat. Qual é a sensação, o que vocês falam para vocês mesmos quando vocês pagam uma conta?
Quando chega lá, sei lá, dia 5 pagamento, e vocês começam a pagar as contas de vocês. Qual que é o sentimento que vocês têm? Menos uma para pagar. Mas é uma sensação de alívio, né, Robson? Tá? Gratidão, alívio, conquista. Eu tô lendo o livro, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu compartilhei nos meus stories também, mas eu vou ver se tá aqui, aí eu já mostro pra vocês também. Eu sou a louca dos livros, tá, gente? Tô lendo dois ao mesmo tempo. Não, não tá aqui. Mas o nome é, depois eu mando lá pra vocês. É, gratidão, alívio. É, eu tô lendo o livro da Louise Hay, que ele fala sobre você pode curar sua vida. Não sei se vocês já ouviram falar. Depois eu vou mandar o link pra vocês lá no grupo. E quando ela era viva, ela compartilhava que toda conta ela pagava e beijava. Isso, né? Décadas atrás. Ela pegava o boleto e beijava o boleto. Vai com gratidão, né? É, a gente precisa ser muito grato, muito grata, porque é energia. Então, todo momento, se você ficar, ai, que troca, mais uma conta para pagar. Nossa, mais uma, eu vou ter que escolher qual conta aqui. O que que você está atraindo? Você está atraindo mais do mesmo? Certo? Então é importante a gente se auto-observar também. E aí, quem tem filhos ou quem tem crianças que estão próximas e tal, a gente também se auto-observar como a gente faz essa comunicação, né? Então, se o seu filho ouve você falando, ah, mais uma conta pra pagar e tal, o que que você tá alimentando no subconsciente dele, tá? A mesma coisa ao contrário. Nossa, que bom, consegui pagar essa conta, gratidão que eu consegui. Você está alimentando mais gratidão e o dinheiro vai vir mais, cada vez mais, tá? Esse é um dos segredinhos de quebrar crenças aí, tá? E eu quero fazer com vocês uma dinâmica do espelho da infância. Hoje tem essa, eu acho que pelo menos mais outras duas dinâmicas aqui pra gente fazer, tá? Quero que vocês peguem um papel para anotar umas perguntinhas que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, como é um pouco mais particular, não precisa compartilhar aqui, tá, gente? Só quem tiver à vontade. Esse é um tipo de exercício que eu faço com meus clientes na mentoria, geralmente ali ainda no primeiro mês, para a gente começar a identificar como que estão as crenças, né? Apesar de eu ter me formado, né, esse ano em finanças comportamentais, eu já atuo nessa linha desde 2022. Na verdade, até antes, né? Na minha primeira formação já tinha uma questão ali de comportamento humano, enfim, mas eu comecei a trazer muito mais no detalhe isso, né, nas sessões a partir de 2022, tá? Então, o quão é importante a gente fazer esse mapeamento. Quando a gente tá ali na primeira infância, sabe, a gente sempre ouve, né? Ai, quando a criança é pequenininha, é uma esponjinha, que absorve tudo, às vezes não tá nem prestando atenção, mas ouviu tudo que você disse, principalmente daquilo que não deve, né? Quem nunca? E é importante a gente refletir como que foi a nossa primeira infância, né? Os psicólogos falam que a primeira infância é do 0 aos 7 anos. E existem sim estudos, né, que mesmo quando a mãe está gerando, né, quando no processo de gestação a criança já está absorvendo. Então, desde casos mais extremos, né, de uma separação, enfim, até esses casos de problemas financeiros, você já está passando no inconsciente do seu bebê desde o momento que está gerando, tá? Por isso que é muito delicado, né, todo esse processo da criação de crenças, né? Ela pode estar enraizada lá de trás, tá? Até mesmo quando você não tinha consciência do que você tem consciência, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês essas três perguntinhas que eu sempre trago em todos os meus atendimentos, tá? O que que seus pais diziam sobre dinheiro para vocês? O que que vocês ouviam dentro da casa de vocês, né? Fora que nem essa crença que vocês trouxeram aqui inicialmente, né? Que o dinheiro é sujo, aquelas frases clichês, né? Dinheiro não dá em árvore. Depois eu conto uma sobre essa. Como que era a sensação de falar de dinheiro dentro da sua casa? Aí, qualquer coisa pode expandir um pouco também, né? Na casa dos tios, dos avós. Mas como que era essa relação do dinheiro? E um outro ponto, né? Que aí não necessariamente é a primeira infância.
Mas quando você começou a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro pode ser com mesada quando criança, ou quando você começou a fazer dinheiro, né? Quando você começou a trabalhar, você começou a ter seu rico dinheirinho, né? Como que você se sentiu, tá? Eu vou continuar comentando aqui, mas é para dar um tempo também para vocês escreverem, tá? E refletirem sobre isso, tá bom? Ó, a Adriana colocou aqui, ó. Meu pai dizia: se não tem dinheiro, não gasta. Só compre o que puder pagar. É um grande ensinamento, né, Adriana? Em tempos de muito acesso ao crédito fácil, a gente, eu digo, né, nós brasileiros principalmente, pode se enrolar muito. Porque muitas pessoas acreditam, tem uma expansão ali da renda pelo cheque especial, uma expansão da renda pelo cartão de crédito. Algumas pessoas, elas têm o limite do cartão de crédito totalmente desproporcional à renda. Eu já tive um caso de uma cliente que ela tinha, sei lá, uma renda de 3 5 mil reais no máximo. O limite do cartão de crédito dela era de 30. Ela conseguiu isso porque no outro emprego ela tinha uma renda bem maior. E aí ali foi só aumentando, né? E aí vira uma bola de neve se você tem descontrole, né? E Adriana, você acredita que isso gerou uma crença pra você? Ou foi um benefício pra você? O dinheiro não dá em árvore que eu coloquei aqui. Ô, Sueli colocou aqui, ó, pede pro seu pai e o pai pede pra sua mãe. Um jogando a bola pro outro, né? Ó, o que a Letícia também colocou, né? O dinheiro não dá em árvore. Essa era muito clássica, né? Principalmente décadas atrás ali. E a gente acaba trazendo muito enraizada. E eu vou trazer uma situação bem curiosa aqui pra vocês. Meu filho mais velho, Pedro, ele tem 9 anos. E a gente sempre se policia muito, né? Eu também não posso ser caso de ferreiro e espeto de pau, né, gente? A gente se policia muito aqui em casa em relação a tudo que a gente fala, tudo que a gente traz, né, em situação assim de dinheiro, enfim, né, toda essa situação financeira. E a gente traz muito a questão da educação financeira para eles também, né, dentro da idade de cada um. E aí, uma vez eu preparando o material, e o meu filho ouviu eu falando, né, ah, dinheiro não dá em árvore e tal. Mãe, vem cá, que história é essa que dinheiro não dá em árvore? Eu falei, mas Júlio, você já viu o dinheiro brotar em árvore? Aí ele falou assim, mãe, pensa direito. O dinheiro, a cédula, ela é feita de papel. Papel é feito da celulose, da onde? Da árvore. Portanto, sim, dinheiro dá em árvore. Né? Eu achei tão bonitinha a analogia que ele trouxe e fiquei muito feliz que ele não tá com essa crença, né? Que dinheiro não dá em árvore e tal. É claro que a gente explica que não é assim, do nada você vai ter ali o dinheiro, né? A gente explica sobre a questão das prioridades, né? A gente ouviu muito na infância, ah, não tenho dinheiro, que nem uma pessoa trouxe aqui, né? Pede seu pai, aí o pai fala, ah, pede pra sua mãe, etc. E aí entra muito nesse aspecto do não ter o dinheiro. E às vezes realmente não tinha, né? Para aquela prioridade. Eu costumo dizer que essa situação do dinheiro, para mim, é muito curioso, né? Eu tive essa sensação, né, do poder do dinheiro, poder de compra, enfim. Eu tinha apenas 4 anos. Eu lembro que era 4 anos porque eu não tinha minha irmã nascida ainda. Nós somos 5 anos de diferença. Eu estava no supermercado e a gente tava, né, eu, meu pai e minha mãe, e eu queria muito uma boneca maior do que eu na época. E aí meu pai falou: Olha, eu não posso comprar essa boneca, porque se eu comprar essa boneca, todo o carrinho de compras de alimentação pra gente no mês, eu vou ter que deixar. Então foi uma forma de ele dizer que não tinha dinheiro pra comprar boneca, mas me explicando, né, visualmente, olha, se eu comprar essa boneca, a gente não tem o que comer. O que que ele quis dizer com isso, sem ele saber que ele estava me dando educação financeira, né? É, a questão da prioridade. Então, a gente pode ter outras palavras para utilizar, senão, o dinheiro não dá em árvore, não tem dinheiro, etc, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat.
Tá, a Adriana colocou que na verdade gerou um benefício para ela, né? Ela não costuma estar endividada. Isso é ótimo, tá? É, como eu comentei, hoje em dia, como a gente tem essa questão do crédito ser muito fácil, a gente pode cair nesse limbo aí e não conseguir, tá? Principalmente, eu atendo muitos empreendedores. É, geralmente, empreendedores têm aquela fase, né? Tem horas que tem um valor, tem horas que não tem. E aí eu sempre recomendo que a pessoa não use cartão de crédito, né? Faça as caixinhas ali de reserva pro que precisam, enfim, mas não é legal, né? Enfim, usar o crédito neste momento, tá? O crédito a gente pode utilizar, claro, de uma maneira mais inteligente, dá sim, como por exemplo, financiamento de uma casa, mas a gente precisa tomar muito cuidado, de fato. Então, seu pai ensinou aí muito bem, viu, Adriana? A gente tem, acho que é outra Adriana, né? Ó, quando eu recebi meu primeiro pagamento, minha mãe fez comprar várias coisas parceladas. Vivia pagando boleto e não sobrava nada. É, isso aqui é preocupante, né? É, eu tive um caso de de uma pessoa um pouco próxima que no primeiro salário, com 17 anos, ela foi lá e comprou um iPhone de última geração, né? Aí o pai acabava assumindo ali o cartão de crédito, ela pagava todos os meses a parcela. Mas a parcela, sendo uma jovem aprendiz, a parcela praticamente ia toda por conta do iPhone, né? Então é complicado esse ponto também. Meu primeiro pagamento, eu comprei um DVD, pois na época era lançamento, gastei meu pagamento todo. Oh, meu Deus, mas que caiu o aprendizado, né, Robson? A Adriana também colocou, né? Não gosto de ficar sem dinheiro. Comprei um apartamento, estou morrendo de medo de ficar sem dinheiro. É administrar, né? É a questão de administrar para realmente não faltar, né? Que gestão das prioridades. Sim, Karine, tudo envolve dinheiro. É, a gente vive, felizmente ou infelizmente, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas a gente vive no mundo capitalista, né? Então tudo envolve dinheiro. E por isso que eu defendo muito que, na verdade, a gente possa trazer um outro olhar para isso, né? Por isso que eu gosto de defender o planejamento de vida. E aí você vai usar do recurso dinheiro, tá? Porque se a gente coloca só o dinheiro, 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 muitos clientes chegam até mim, gente, falando assim: ah, eu tô com problema com dinheiro. Nunca é dinheiro. Por isso que eu falo que é comportamental, tá? A Letícia falou que comprou um DVD também, ficou tão feliz. Ah, que legal, gente. Isso é muito legal, sabe? A gente fala assim, talvez hoje a gente olhe e fale, nossa, mas eu comprei um DVD, mas poxa, na época foi uma realização. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu acho que eu nunca contei, hein? Não riem de mim, por favor. Eu não comecei a trabalhar tão novinha, né? Eu comecei a trabalhar mesmo com 18 anos. Mas eu fazia alguns trabalhinhos manuais, né? De bordados, enfim, de toalhinha e tal. E eu lembro que uma vez eu vendi umas toalhinhas bordadas para uma amiga de uma tia minha. E ali eu acho que eu tinha uns 14 anos. E eu também comprei, gente. Eu não comprei um DVD, eu comprei um CD do. Ai, gente, eu nem lembro o nome agora. Do Xande, aquele, o marido da Carla Perez, quem lembra o nome? Sério, gente, nem ouço esse tipo de música mais. Foi assim, surreal, 14 anos. Enfim, mas a sensação, né, de você comprar, né, uma coisa com seu próprio dinheiro é muito significante, né? Independente do que seja, né? Muito legal, gente. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. É, A Karine colocou que não tem mais cartão de crédito e é Libertador. É, assim, o cartão de crédito, ele sabendo usar, perfeito. Se não sabe usar, às vezes é melhor você administrar de outra forma que funciona tão bem quanto, tá? Ah, que legal. Comprei uma linha telefônica, que legal. Mas por quê, Karine? A Karine colocou aqui, ó, que tudo que envolve dinheiro envolve medo. É uma crença, hein, Karine? Por que que você acredita que tudo envolve dinheiro e pode envolver medo? Conte-me mais. É isso aí, Letícia, harmonia do samba. Eu tinha até esquecido, ó, isso aí mesmo. Medo de ficar sem.
Dona Karine, anota essa, hein? Medo de ficar sem dinheiro. É uma crença, tá? E pode limitar. Ficar sem dinheiro. Eu até anotei aqui. Medo de desconhecido. Gastou, ficou sem. É crença. Quantas perguntas, Karine? Se precisar, se não der, se faltar. É crença. Crença de escassez. Anota aí, tá? E é isso que a gente precisa modificar. Então, é isso. E aí, eis a questão, né? O que você pensa hoje sobre dinheiro não define quem você é amanhã. Por isso que a gente precisa desmistificar, né? Esse outro livro que eu tô lendo, esse livro que eu tô lendo também, né? Você pode curar sua vida. A Louise Hay, ela traz uma frase muito forte, uma coisa que eu já acreditava, mas ela trouxe de uma maneira bem impactante. Que um pensamento, tudo isso aqui são pensamentos, certo? Que um pensamento é só um pensamento. Ou seja, a gente pode modificar ele, tá? E é por isso que a gente precisa trazer à tona, trazer a consciência para modificar, tá bom? Agora, a outra dinâmica é nomear a sua crença, tá? Essa crença, né? Então, para vocês refletirem e anotarem, dentro do que a gente já conversou aqui, dentro do que a gente já trouxe, qual pensamento ou quais pensamentos mais te atrapalham financeiramente hoje, tá? Pode ser esse exemplo, né, como a Karine trouxe, né? A medo de faltar, medo de não dar conta. Escreva uma frase que vocês sintam que te limitam hoje, tá? Dentro do contexto de vocês. Quem tiver a vontade de compartilhar aqui no chat, pode compartilhar, tá bom? Aquilo que você acha que pode estar te bloqueando, te sabotando na sua vida financeira hoje. E a gente diz vida financeira, mas é a vida como um todo, tá? Às vezes você não consegue avançar. Até essa frase, outra frase que a Karine trouxe também, né? Quem você vai deixar para trás quando você prosperar? É uma frase que pode estar limitando alguém, tá? Depende muito da interpretação. Anotaram? Dá um okzinho aqui para mim se vocês já anotaram. Agora pensem, sejam assim bem verdadeiros com vocês mesmos, tá? Essa frase, ela realmente é uma verdade? Realmente ela é uma verdade? Reflitam aí. Eu vou dar um exemplo de uma crença que eu tinha, tá? Na verdade, volta e meia a gente tem que sempre estar ali reforçando. Alguns de vocês aqui trouxeram hoje. O dinheiro é suado. No sentido assim, para trabalhar, para ter sucesso, a gente precisa trabalhar muito, tá? Então, essa era uma crença que eu tinha que trabalhar sempre de tempos em tempos, tá? A vontade de gastar maior, Robson. E aí, a nova frase, a gente vai ressignificar, tá? O que que acontece? O que que eu sempre explico na minha mentoria, na sessão de crenças limitantes? Como eu comentei, a crença é criada lá na infância, certo? Muitas vezes a gente não tem consciência dela, a gente precisa trazer ela à tona. Aqui eu trabalho mais no campo tangível mesmo, tá? Então não me aprofundo, eu não sou psicóloga, né? Eu trabalho muito na questão mais racional, tá? Mesmo que eu trabalhe com comportamento humano, mas eu trabalho nessa linha mais racional. Quando entra em questões mais profundas, enfim, eu sempre indico que a pessoa vá procurar um psicólogo, um psiquiatra, terapeutas holísticos também. Depois eu posso comentar outras técnicas que dá para ajudar também a quebrar crenças, tá? Técnicas que eu mesma já utilizei também. Mas o mais importante é a gente tentar ressignificar dentro dessa visão que a gente consegue no racional, tá? Se não conseguir, a gente trabalha mais a fundo depois, né? E com outros especialistas. E aí eu comecei a parar para pensar.
se era realmente uma verdade. Aí eu comecei a ver, não, não é uma verdade, porque tem pessoas que não se matam tanto assim de trabalhar e prosperam. Por que que o sucesso financeiro para mim só vai ser se eu trabalhar muito, me desgastar e etc, né? Aí a gente ressignifica. Então, primeiro a gente precisa ter consciência de que existe uma crença, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, né? De vocês entenderem que existe uma crença aí. Depois a gente trabalhar a, o entendimento de que ela não é uma verdade, tá? Olha o que o Robson tá trazendo, né? Uma frase positiva. Meu pai falava que quem guarda tem. Então guarda. E aí, Robson, entender por que que você não consegue guardar. Que crença que você teria ali, né? Uma outra coisa também que acontece, tá, gente? Às vezes não tá uma crença atrelada na infância. Às vezes está atrelada a algum trauma. Eu já tive alguns casos de clientes que na vida adulta passaram por situações mais drásticas, né? Sei lá, o pai perdeu o emprego e aí todo mundo em casa desempregado, precisando só da renda do pai. Ou, sei lá, o pai era o único provedor e faleceu. Situações de empresas que quebraram, alguma coisa muito brusca, assim, sabe? Para perder toda a renda do dia para noite. Algumas pessoas acabam trazendo isso como trauma e depois tem medo. E aí, o medo de guardar, muitas vezes, está relacionado a. Ou não guardar, está muito relacionado ao medo da perda. Aí tá liberando a questão da escassez. Então, melhor eu usar inconscientemente, melhor eu usar hoje, que eu garanto que eu tenho aqui hoje gasto, do que eu guardar. Por que que eu vou guardar se eu tô vivo hoje? Coisas do tipo, tá? Eu tenho situações de clientes que ganham relativamente bem e não conseguem guardar. Porque sempre arranja uma justificativa, uma desculpa. Ah, eu precisei usar o dinheiro. Então, a gente precisa entender quais verdades, quais inverdades, na verdade, você tem se contado para não guardar. Outra coisa também de não guardar pode estar relacionada a não ter uma clareza por que que você quer guardar, tá? Uma outra coisa, gente, que eu não sei se eu cheguei a comentar lá no grupo, eu tô com um canal no YouTube. Eu tinha comentado no início do ano, né? Mas agora finalmente engrenou, tô postando lá 2 vídeos por semana, bonitinho. E o vídeo que saiu ontem fala justamente da liberdade financeira, tá? Liberdade, independência financeira e entra justamente nesse tópico aqui. Depois eu deixo lá no grupo o link, tá? Ah lá, eu não consigo porque sempre tenho algo para comprar. Já comprei muito sem necessidade, hoje seguro mais. É isso, tá, Robson? É ressignificar o que é prioridade. Então, quando você monta um orçamento, monta uma estrutura, consegue ter clareza do que você precisa. Aí não é privação, é priorização. E aí você consegue guardar. E guardar só por guardar, gente, não é sustentável, tá? Você precisa também ter um objetivo, um propósito, porque você está guardando. Ah, eu tô guardando para ter uma segurança financeira. Eu tô guardando porque eu quero trocar de carro, eu tô guardando etiquetar esse dinheiro que está sendo guardado, tá? É bem interessante fazer nessa linha de raciocínio, tá? E voltando nas crenças aqui, é importante a gente ressignificar elas. A gente toma consciência, a gente entende que ela não é uma verdade, aí agora a gente vai trocar no nosso cérebro aquela crença, aquele arquivo de escassez por um arquivo de abundância. E como que a gente faz isso de forma racional? Aí a gente começa a trazer a frase positiva. O que que é a frase positiva? Transformar ela, né? Então, por exemplo, no meu caso, o trabalho é suado. Eu tenho que trabalhar muito duro, eu tenho que me sacrificar para ser bem remunerada, por exemplo, tá? Aí a frase positiva fica: eu mereço ser bem remunerada pelo meu trabalho. Eu trabalho de forma inteligente, por isso eu sou abundante. E detalhe, né? A frase ela precisa estar afirmativa positiva, né? Não utilizar não, nunca, tá? Porque, enfim, né? Dentro do universo da nossa cabecinha aqui, vai entender mais o não, nunca na palavra do que a intenção que você quer deixar. Então, por exemplo, né? Ah, eu nunca quero ter dívidas. Não, eu quero ser uma pessoa próspera, tá? Conseguiram fazer? Reescrever a frase de vocês? Se alguém precisar de ajuda, eu falo aqui, tá? Tá.
Então, eu vou entender que tá tudo certo, tá? Perfeito. E agora eu quero trazer um exercício um pouco diferente para vocês. Espero que vocês estejam abertos para isso. Eu quero um exercício de visualização. Alguém já fez algum exercício assim de visualização? A Adriana até colocou aqui, né, que ela é econômica, mas o marido não. Olha que legal, que legal. Né? E hoje em dia, né, os últimos anos, a gente tem muitos vídeos, né, sobre educação financeira. Fico muito feliz com isso, gente, porque a gente precisa dessa educação financeira, né? E isso é muito comum, tá, Adriana? A gente, eu vejo muito, né, muitos casais que um é mais controlado que o outro, mas o mais importante é que os dois consigam estar na mesma página, tá? Enfim. Aí é muito assunto sobre finanças de casais, né? Tem bastante coisinhas ali para serem tratadas, mas é bem legal, tá? Tá. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar uma música de fundo aqui para preparar o nosso ambiente. Já deixei separadinho aqui para dar play para vocês, para a gente fazer esse exercício, tá? Depois, quem quiser, eu posso compartilhar qual é a faixa, que é um. São hertz, né? É vibração da abundância, que eu vou colocar aqui para vocês, que é para você se conectar com a abundância, tá? Para elevar aí a sua vibração energética aí para a gente trazer a questão da abundância. Topam? Eu vou colocar o áudio aqui e vou fazer as orientações para vocês, tá bom? Só me fale se o som tá bom para vocês, se vocês conseguem ouvir ainda a minha voz. O que que eu vou pedir para vocês, então? Vocês fecharem os olhos. Não tá aparecendo o som, Karine? Vê se agora tá. Vocês estão ouvindo? Tá, o Robson me deu ok aqui que tá ouvindo. Até coloquei no celular para passar aqui para vocês. Tá, tá ótimo. Não tá, gente? Que pena. Tinha feito o teste, tinha dado certo. Mas enfim, vamos seguindo aqui pelo som da minha voz, então, quem não tá ouvindo, tá? Respirem fundo. Ah, tá bom. Eu vou tentar colocar aqui pelo YouTube, vou ver se eu consigo, tá? Mas, de toda forma, vamos fazer um exercício de mentalização e visualização. Depois eu mando para vocês, vocês fazem em casa, tá? Mas é importante vocês agora estarem bem centrados, enquanto eu tento colocar o áudio aqui pelo YouTube. Vamos respirando fundo, tá? Respirem fundo. Se imaginem tranquilos, seguros, prósperos. Quero que vocês façam o seguinte. Na hora de respirar, vocês respirem, inspirando prosperidade financeira e expirando, colocando para fora essa crença limitante que vocês sentiram agora. Mais uma vez, respire fundo, inspirando prosperidade financeira e expirando a crença limitante que vocês trouxeram. Mais uma vez, expirem a prosperidade financeira e solta, expirando a crença limitante que vocês escreveram hoje. Agora eu quero que vocês se imaginem
não só tranquilos, seguros e prósperos, mas com os desejos mais profundos de vocês de realização pessoal, como um carro novo, uma casa nova, aquela viagem dos sonhos. Se imagina lá na Torre Eiffel, Paris, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, qualquer lugar que seja. Busca lá no fundo os desejos de vocês de realização, enfim, talvez ali uma casa com seus familiares, né? Uma casa mais confortável. Se imagine lá com 1 milhão na conta, lembra lá no início? Esse 1 milhão na conta. Sinta todas essas sensações. O que que vocês sentem? Alívio, prosperidade mesmo, abundância, alegria. Se sentem orgulhosos das suas escolhas financeiras, porque vocês chegaram lá, certo? Estão se sentindo orgulhosos? Para a gente fechar essa visualização, né, de tudo que vocês já conquistaram nessa vida próspera que vocês estão visualizando, repitam mentalmente: eu mereço prosperar, eu mereço prosperar. Eu sou capaz de cuidar muito bem do meu dinheiro. Eu sou capaz de cuidar muito bem do meu dinheiro. O dinheiro me ajuda a viver melhor. O dinheiro me ajuda a viver melhor. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera. Eu atraio abundância com fluidez na minha vida. Eu atraio abundância em fluidez na minha vida. Agora tragam essa imagem para vocês como uma motivação para vocês continuarem, para vocês saírem da inércia na organização financeira, no planejamento de vida que vocês estão vivendo hoje. Respirem mais uma vez profundamente e inspirando prosperidade financeira e expirando tudo que te trava, tudo que você tem medo de não conquistar, essa visualização que você fez, tá? Mais 2 vezes. Inspira prosperidade financeira e expira tudo que te bloqueia hoje. Mais uma vez e última. Inspira prosperidade financeira e expira tudo que te bloqueia na sua prosperidade financeira. Quando vocês se sentirem à vontade, podem abrir os olhos e voltar aqui comigo, tá? Quem voltar já vai me sinalizando aqui. Quem estiver à vontade, pode abrir o microfone e compartilhar como que foi a sensação desse exercício. Letícia disse aqui, né? Liberdade para sonhar. É sobre isso, né, Lê? A gente precisa não só ter a liberdade para sonhar, mas já diz a frase de Walt Disney, né? Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. E por que não? Tá? Eu tenho vários casos de clientes que achavam que não era possível, e quando colocou para fora, né, de acreditar, de dizer que é merecedor, a gente consegue sim realizar, tá? Às vezes, por exemplo, você fala, eu quero, no meu planejamento de vida, viajar todo ano. Todo ano. Ok, você pode viajar todo ano, né? Mas, de repente, não uma viagem internacional, entende? É trazer um pouco dentro da nossa realidade, mas você pode fazer tudo o que você quer fazer, tá?
Ai, que demais, Adriana. A Adriana colocou que sentiu abundância. A Karine colocou, né, liberdade, e força para buscar e conquistar. Muda, muda mesmo. Uma pena, gente, que não funcionou aqui o áudio. Depois eu vou mandar o link do áudio lá do Spotify para vocês. Busquem, né, frequência para aumentar a vibração da prosperidade. É bem gostoso, tá? Outros exercícios eu vou falar rapidamente aqui que a gente pode fazer para melhorar e a gente embate com essa questão da crença que limita. Eu eu faço muito Ho'oponopono. Alguém já ouviu falar dessa técnica havaiana? É uma técnica de autocura, autoperdão, e aí muitas vezes você faz com o seu próprio nome ou com alguma coisa ali que você esteja passando. Então, por exemplo, eu faço para mim mesma todos os dias, né? E são frases assim que a gente faz. Vanessa, Vanessa abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. A gente faz 108 repetições com a intencionalidade de ter um dia bom, enfim, tá? Eu tenho clientes, Ho'oponopono. Eu vou escrever aqui para você, ó. Ho'oponopono. Seu. Ho'oponopono é uma técnica havaiana, tá? É um nome bem diferentão, né, Robson? Ó, a Sueli disse que conhece. Legal. E de vez em quando é bom a gente fazer justamente para limpar um pouco, sabe? Às vezes, por exemplo, eu não sei qual boleto pagar, eu tô endividado, para acalmar a frequência, sabe? Senão a gente não consegue enxergar as oportunidades. Então, eu tenho clientes que já estão tendo essa experiência, né? Estão gostando bastante. Acalma a ansiedade, né? Então, eu aplico bastante. Você pode aplicar para o seu nome ou também, por exemplo, eu tô endividado faz para dívida, né? Fala assim, dívida paga abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, né? E aí você vai repetindo aquilo, vai te dando uma calma, né? Assim como esse exercício de visualização, aquilo que você visualizou, exercício de visualização, gente, quem nunca fez, façam, mas façam com um propósito, de coração aberto, porque as coisas funcionam, tá? Eu já tive situações minhas, situações de clientes que fizeram, né, essa questão da visualização, enfim, né, dentro de uma meditação ou de outros exercícios, que, cara, é surpreendente, assim, o resultado, tá? Surpreendente o resultado. E com tudo isso, né, gente, tem a técnica do Ho'oponopono, tem Theta Healing, né, que aí você tem que fazer com uma terapeuta holística que pode te ajudar. Às vezes tem crenças enraizadas por questões familiares, aí eu indico constelação familiar, é muito importante também, assim, para ver se tem alguma coisa que está enraizada ali, que não é só uma crença sua, porque sim, a gente carrega crenças dos nossos antepassados, tá? E às vezes a gente não sabe, tá? Enfim, outras técnicas aí também que eu sempre aplico com meus clientes, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês também, tá? E aí, gente, eu quero deixar esse recado final para vocês, né? Que você merece mais e só você pode dar o primeiro passo. Quem aí vai dar o primeiro passo para realizar aquilo que visualizou hoje, nessa visualização, nesse exercício? E qual é a sua nova frase agora, né? Importante a gente trazer muito esse aspecto, né, do que a gente quer para nossa vida, a gente acreditar. E a intenção, né, a intencionalidade dessa aula é mostrar para você que você pode planejar a sua vida, pode planejar a sua vida financeira, mas a partir daquilo que você acredita, sabe? Né? Enfim, eu atendi uma cliente uns anos atrás que ela, eu queria tanto fazer um intercâmbio, mas eu acho que eu não posso. Ela tinha medo de gastar. Quando a gente sentou, avaliou as despesas dela, a receita que ela tinha, o que ela tinha para receber, 2 meses depois ela estava no Canadá, fazendo intercâmbio, né? Então, assim, às vezes a gente acaba subestimando o que a gente pode, sabe? Então, quando a gente visualiza, a gente enxerga, né, essa possibilidade, tudo a gente acaba convergindo, né, fazendo ali acontecer para que realmente aconteça, né, gente? Olha lá, o Robson, né? Minha frase agora, vou parar de gastar à toa, preciso me controlar mais.
Legal. Sonhar para depois realizar sem crenças limitantes. Isso aí. Isso aí, gente. Colocar esses sonhos em realidade, né? A Karine colocou a lista de presença aqui, né? Tem que mudar o medo de gastar, né? E aqui, ó, o medo de gastar tem que ser ressignificado, tá, Adriana? Entendeu o porquê, a raiz desse medo, tá? E às vezes tem que acabar indo para uma questão um pouco mais profunda, tá? E esses exercícios ajudam a gente a identificar, tá? O que que pode estar travando ali, tá? E aí eu quero deixar uns recadinhos aqui para vocês antes de a gente finalizar. Primeiro deles, né, os exercícios que a Karine passou lá no grupo, né, dos autossabotadores, valores pessoais, a própria roda da vida, tudo isso aqui vai ajudar vocês a identificarem crenças também. Quais pontos na vida de vocês podem melhorar e quais os impactos daquilo que vocês querem melhorar vai dar ali no seu financeiro, tá? Então, é muito importante. Os autossabotadores a partir deles a gente consegue encontrar algumas crenças também, tá? Então, às vezes, eu procrastino muito, às vezes você tem um esquivo muito alto, eu sou um hiperrealizador, talvez pode ser seu caso, Robson. Gosta de realizar a todo tempo, né? E às vezes por isso que acaba não conseguindo guardar dinheiro, tá? Tem um hipercontrolador, enfim, ali dá pra gente ter alguns aspectos. Um outro exercício que a Karine já comentou aqui um tempo atrás também, que é o DISC, né? De você entender o seu perfil comportamental, ele pode ajudar bastante também a descobrir, tá? Um outro recadinho que eu comentei com vocês, a gente tem a gente, ó, eu tô com um canal lá no YouTube, então depois eu vou deixar o link para vocês acessarem, enfim, vocês assinarem, enfim. Sueli, Sueli, a autossabotagem são características do nosso perfil que acabam trazendo a gente na paralisia de algumas ações, tá? Então, por exemplo, se você tem um autossabotador forte de autossabotagem, de esquivo, por exemplo, você sempre está procrastinando. E isso pode prejudicar a sua performance financeira, por exemplo, tá? Então, são coisas que são características do seu perfil que você acaba se autossabotando. São essas características que acabam te paralisando, tá? Se você não viu, depois a gente pode até mandar de novo lá no, no grupo esse link para fazer autossabotagem. Eles têm, é inteligência emocional, é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Pode transformar sim. A ideia é quando você faz o perfil, né, do autossabotador. Você identificar o que você tem ali e você vai trazer a consciência. E aí, conscientemente, você pode modificar. Tem técnicas, né? Você pode ser pela própria terapia. E quando o autossabotador, quando eu faço na análise nos meus atendimentos, eu faço uma análise voltada para o impacto na vida financeira. Aí a gente traz, enfim, né, todas as questões ali para trabalhar em cima daquilo que vai atrapalhar o financeiro, tá? Mas dá para trabalhar sim, dá para transformar sim, tá bom? E mais um recadinho que eu quero deixar aqui para vocês, mais dois, prometo, que a gente está finalizando. A gente também vai deixar um brinde para vocês. Na verdade, eu preparei com muito carinho. Eu já está com a Karine, tá? Então, só quem colocar a na lista de presença, então, são privilegiados, tá? Que é um exercício sobre crença de merecimento. Para vocês verem, né, como a gente pode se aprofundar em questões, né? Merecimento, eu escolhi esse porque geralmente está muito atrelado, né? Se eu gasto muito, será que eu mereço ter dinheiro guardado? Né? Se, enfim, eu sou endividado, será que eu mereço ter dinheiro? Então, é uma crença que realmente, assim, acaba sendo muito forte na maioria dos meus atendimentos. Aí, como, enfim, acaba sendo muito recorrente, eu tô dando ela de presente para vocês. É um PDF que tem toda a orientação, né, dos exercícios que você pode fazer de mentalidade para você quebrar, então, essa crença de merecimento, tá? Porque a gente tem que ser merecedor, sim, tá? E saber receber também. Último recado, não menos importante, eu tô com um novo tipo de atendimento agora, que chama-se a Bússola da Liberdade Financeira.
E eu sei que para muitas pessoas, né, até comentei com a Karine, para muitas pessoas, às vezes, pegar um processo muito. Ah, imagina, Sueli. Eu que agradeço pela presença de vocês, tá? Eu sei que para muitas pessoas começar um processo de mentoria com finanças pessoais e tal, às vezes tem a crença, raio da crença, né? De que isso não é para mim, ou o processo é longo, né? Geralmente inicia com 3 meses, tá, de atendimento, e na verdade pode se perdurar por muito tempo, porque eu vou acompanhando todos os passos da trajetória das vidas, né? Então, tem cliente ativa hoje que tá comigo desde janeiro de 2023. Não resolvi o problema dela? Muito pelo contrário, continuo ajudando ela. Então, sempre surge um novo projeto, é uma nova fase da vida, vem filho, aí troca de carro, troca de casa, e eu vou acompanhando todo esse processo, tá? Dentro de finanças pessoais, né, com números, enfim, e também na comportamental. E aí eu diante disso tudo, né, que eu sei que não é para todo mundo que acha que é para fazer uma mentoria, enfim, eu criei a Bússola da Liberdade Financeira, que na verdade é um pocket, né, de atendimento, é um atendimento único de 1 hora e meia, onde dentro dessa 1 hora e meia eu faço toda uma análise, né, da sua situação atual e te dou um norte, né, justamente aí o nome Bússola, uma orientação para onde você pode ir, que caminho você pode seguir, se é uma questão comportamental, se é só ajuste de orçamento, enfim. Se é dívidas, né? Montar um plano de quitação de dívidas, tá? E aí, dentro da sessão, eu já dou algumas orientações, mas depois eu tenho até 7 dias para te entregar um plano de direcionamento, tá bom? Eu vou deixar o link aqui e também o link lá no grupo. Esse é valor especial somente nesse mês de agosto, que é o mês de lançamento, tá bom? Então eu vou deixar o link lá para vocês. Aí vocês podem ter ali, estar um pouquinho mais perto de mim, né? De eu poder ouvir vocês, né? Com mais atenção e direcionamento, né? Individualizado. Então fica aqui também esse convite, tá? Eu estou encerrando por aqui. E eu gostaria muito que, enfim, né, quem tiver dúvidas, perguntas, enfim, manda aqui no chat, né? Dá para ficar aí nos minutinhos. Mas se não tiver, eu agradeço muito, 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 muito pela presença de vocês, por vocês terem ficado aqui comigo até agora. A gente sabe, né, Karine? A noite é bem desafiador, né? Eu sei que não é todo mundo que consegue, mas a minha gratidão é Sim. imensa aqui. Sim, Van, a gratidão é toda nossa pela sua entrega, pelo seu carinho. A gente sente aí toda a sua dedicação, sente o quanto você gosta disso e quanto você realmente está colocando a sua energia para realmente contribuir, ajudar, né? Essa questão da quebra de crenças em relação à parte financeira, ao dinheiro. A gente sente aqui o seu carinho em fazer com que a gente melhore realmente, quebre aí essas crenças e prospere muito e tenha muita abundância. Então, isso é muito gostoso da gente sentir em um profissional, né? A real intenção de ajudar, né? De contribuir, fazer com que seja uma abundância coletiva aí para todo mundo. A gente percebe que esse é o seu propósito de vida realmente. Então, muito, muito obrigada de verdade, assim, pela sua entrega, pelo seu carinho, pela sua dedicação e pelos presentes que você trouxe aqui para a gente que está aqui com né, o pessoal que acompanhou a gente aqui ao vivo. Obrigada, viu, Karine? Pessoal, gratidão imensa por hoje. Vai ficar gravado, né, Karine? Eu vou encerrar aqui, Isso, depois eu vou compartilhar o link, para a Karine subir lá para o YouTube. Enfim, mais uma vez, gratidão e disseminem, gente. Disseminem esse conhecimento. Eu sou muito grata por, enfim, né, desse dom de conversar aqui com sim. vocês, de passar esse conhecimento adiante. E eu conto com vocês também, né, para não parar aqui, né, para a gente dar sequência nesse assunto, porque não precisa ser doloroso cuidar das finanças, tem que ser prazeroso. É isso aí. Gente, super obrigada por terem ficado com a gente até aqui e até uma próxima. Obrigada, Van. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.